Porém, eu também não poderia, depois de ouvir e aprender muito, né, que a manhã de hoje foi aquela manhã que a gente sai daqui sempre iluminado. Agradecer demais a Cláudia por esse convite de estar, né, fazendo esse encerramento. Esse encerramento foi fantástico, sabe? Sua palestra foi muito boa mesmo. E para quem está me apresentando rapidinho, meu nome é Wagner Alves, hoje eu estou com 48 anos de idade. Eu estou vendo a minha mãe aí no meio, quando eu vejo essas mães, né, guerreiras brigando. A minha mãe, ela está em casa agora, mas ela já esteve muito brigando e lutando, né? Eu tive pólio quando eu tinha 2 anos de idade, 2 anos para 2 anos e meio de idade. E hoje nós estamos até falando dessa questão da pólio. A pólio está voltando aí. Na minha época, a vacina da pólio começou a ser desenvolvida na década de 50, 60, e eu tive pólio na década de 70. Então, assim, era muito difícil. A minha mãe foi muito criticada por familiares, porque eu tive a pólio, eu tomei a vacina. Só que naquela época, era uma vacina que ainda estava em teste, não existia campanha de vacinação, e a dose da vacina era uma. Só a partir da década de 80 que foram se perceber que tinha que ser 3 doses da vacina, senão ela não tinha a eficácia que tem. E eu venho, né, de Mauá, no ABC Paulista, da periferia de Mauá. Na década de 70 não existia celular, televisão era muito pouco, não existia, como eu disse, as campanhas de vacinação. E a partir daí, a minha mãe teve aquela árdua, no começo, não aceitar. Então minha mãe, ela me levou de igrejas evangélicas a centros de umbandas, aonde falava que poderia me curar, minha mãe me levava. Só um minutinho, pessoal. Eu esqueci que cometi um ato falho aqui. Como tem uma pessoa, um deficiente visual no recinto, para ele identificar aonde que eu estou. Eu estou aqui na frente, porque as caixas, elas acabam... quando a gente fala numa caixa, só rapidinho para vocês, sempre que forem falar, e a gente fala um pouco fora do microfone, que ele identifica da onde que a gente está vindo. Então minha mãe teve essa luta comigo, me levar em todos os lugares, porque ela queria me curar, de todo jeito. Até eu tomava, quando eu era criança, óleo de fígado de bacalhau, porque falaram para ela que o óleo de fígado de bacalhau ia engrossar as minhas pernas, e eu ia ficar, como dizem, né? Ficar normal, né? Normal, acho que normal é difícil, um dia eu sei, em todos os sentidos. Quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Só rapidinho, disso que eu estou falando, gente, hoje eu sou servidor público concursado da Secretaria do Argel. Eu não estou lá, Argel, mas acho que estou voltando em breve. Eu estou cedido para a Câmara Municipal, sou educador social, já fui diretor da Secretaria de Assistência Social, diretor administrativo. Hoje estou como diretor administrativo na Câmara. Eu sou jornalista, radialista, formado em administração de empresas, tenho uma pós de gestão pública, e fora os outros cursos, eu fui vice-presidente desse conselho, fui presidente do Conselho da Criança, trabalhei conselheiro do idoso, da assistência social. Hoje estou como voluntário na rádio, onde eu comecei a minha vida como lutador esportivo. Eu dei essa volta para falar para vocês. Dia 13 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o que acontece? Eu só entrei na escola com 11 anos de idade. A minha deficiência, ela não é sensorial, ela não é intelectual, a minha deficiência é física, como eu disse para vocês. Eu tive pólio. Só que na década de 80 as escolas se recusavam a receber uma criança. Falavam que eu não iria acostumar na escola, né? Mas se falar isso para a dona Maruli é meio difícil, né? Falar isso para minha mãe é meio difícil. E ela nunca acostumou, ela nunca aceitou isso. E o que aconteceu? Nós fizemos, uma amiga da minha mãe, uma psicóloga na época, ela deu uma dica para minha mãe, falou: ó, mas você tem dinheiro para pagar 1 ano de escola particular? A minha mãe pensou: se eu não tenho, eu arrumo, eu empresto, eu vendo a geladeira, faço alguma coisa. E foi o que a minha mãe fez. Eu estudei 1 ano numa escola particular, e daí eu fui para o Estado com a transferência. Aí o Estado não tinha mais o que fazer. O Estado ou me assumia, ou a coisa ia ficar muito complicada. Porque
eu já iria, qual que era o argumento? Eu não me acostumaria na escola. Bom, eu já me acostumei na escola, agora eu tenho que estudar. Isso com 11 anos de idade. Então, quando eu falei todo esse meu passado aí, os cursos, tudo, as coisas que eu conquistei, que eu consegui na vida, eu tenho esse déficit de tempo aí. As pessoas muitas vezes me perguntam, né, mas, por exemplo, a polio, ela te deixou uma pessoa triste? Não. Infeliz? Não, de jeito nenhum. Atrasou a sua vida pra caramba. Atrasou, não tem como falar que não. Porque com 11 anos na escola, aí o cálculo está para vocês. Entrou a questão do mercado de trabalho. Eu fui iluminado, eu sempre gostei muito de futebol, de esportes, e por gostar muito de esportes, Deus é maravilhoso, né? Deus, ele prepara a gente de uma forma que se eu não tivesse o dom da comunicação, dificilmente eu estaria no mercado de trabalho, seria começado. Mas eu narro futebol. E narrar futebol não é muito fácil. Hoje eu sei que é uma arte. Eu recebi o convite para participar da Academia Valiense de Letras e Artes, a AVLA, e lá eu falei pro presidente, falei, André, eu não sou artista, eu não faço nada. Aí ele falou, então eu vou trazer 100 pessoas aqui e vou mandar narrar um futebol. Se alguém narrar igual você, tudo bem, aí você não vai precisar. Aí eu comecei a falar, é verdade, né? Eu tenho um pouquinho ali de artista. Então, assim, a gente tem essa questão. Por que eu falo para vocês que eu não estaria trabalhando? Algumas pessoas me mandam e-mail, WhatsApp hoje, falando assim para mim, Wagner, você sabe de algum deficiente para trabalhar? Aquilo chega dói em mim, tá? Se eu sei de algum deficiente para trabalhar, porque virou aquela preencher a cota. Existe a cota, mas vamos preencher a cota. Antes da pandemia, um bom tempo antes da pandemia, uma vez me ligaram, alguém do Conselho Municipal me deu meu telefone e uma moça me ligou e ela falou, queria falar, Wagner, você é do Conselho? Eu não sou mais, o que você está precisando? Vamos ver o que eu posso te ajudar. É que vai começar a trabalhar amanhã na empresa um rapaz, ele é cego. Eu falei, que bom, que legal. Então, aí a gente queria saber o seguinte, como que faz para ele comer, para ele ir no banheiro? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei respirar fundo, né? Aí eu respirei, falei, moça, vamos lá. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. O cego, ele anda. E anda rápido também, viu? Eu tenho um amigo que uma vez nós fomos para o Rio, e no saguão do aeroporto lá, ele esqueceu que eu não andava, e ele ia embora. Eu tinha que gritar, para aí, para que eu não vou te alcançar no seu ritmo. E eu falei para ele, qual que é o horário que vocês costumam? Ele vai trabalhar na produção ou no administrativo? No administrativo, que horas que eles vão almoçar? Vão meio-dia, 1h. Pergunta para ele se ele quer ir meio-dia ou se ele quer 1h. A hora que for no banheiro, mostra o caminho para ele só vai precisar uma vez, depois ele vai. A moça na hora ela falou, meu Deus do céu, desculpa do que eu estou te perguntando. Aí eu falo para vocês, por que ela perguntou isso? Porque ela foi orientada. Alguém que não tem o mínimo de orientação, ele ligou para ela e falou para ela como secretária, recepcionista da empresa, ela ligou, ela só reproduziu. Tá? Eu limpo isso. Outro dia eu fui no Country Club dar uma palestra sobre acessibilidade e o pessoal do Country explicou que essa palestra. E eu perguntei, essa palestra é intuito ligar, porque nós queremos que o Country seja um local acessível, o Country seja isso. Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas só vou se a primeira palestra for para presidente, vice-presidente, para quem decide. Se quem decide não for participar da palestra, aí não dá, não cobro nada pelas minhas palestras. Eu tenho um projeto que é meu, que eu falo marcha pela acessibilidade, é eu e eu mesmo, tá? Um projeto, não é bonito quando fala, né? Marcha pela acessibilidade porque a deficiência, infelizmente, ela não vai diminuir, ela só tende a aumentar. Pessoas nascendo com deficiência, pessoas ficando com deficiência, nós estamos com a idade chegando e as dificuldades elas vão aumentando. Eu falo sobre dicas de convivência, terminologia inclusiva, leis e decretos, que o vereador André, aí, que é um lutador da causa, o vice-prefeito, sabe, o secretário, porque assim, a alta cúpula tem que entender. Para quando ela receber a demanda, ela tem que saber o que está acontecendo. Não adianta eu mandar quem não decide. Sabe? Eu mando lá o operacional, sendo que o estratégico não está sensibilizado. Então, por isso que eu digo isso para vocês, assim, que é muito importante essa sensibilização. Então, só voltando rapidinho na questão do mercado de trabalho, aí de repente, eles me perguntam, mas aonde estão esses deficientes? Aí eu respondo com outra e falo, então me responde para mim primeiro,
Aonde que a sua empresa está preparada para receber um cego, um surdo? Tem Libras, tem Braille? Aonde que ela está preparada para receber uma pessoa com deficiência intelectual? Tem alguém lá preparada para entender, para orientar, para dar aquelas orientações? Então, a lei brasileira de inclusão, ela fala que a deficiência está no meio. A deficiência não está na pessoa. A minha deficiência, ela vai se destacar, ela vai ser exacerbada se, por exemplo, se eu chego aqui nesse ambiente, eu tivesse que subir aquela escada e eu não tivesse essa rampa. Eu subi, agora se eu tivesse que subir ali, todo mundo ia perceber, realmente, que demora mais, é mais dificultoso. Então, a gente busca políticas públicas, e agora chegando no dia 3, o André falou uma questão aqui, André, do censo de Valinhos, tá? Mas, vereador, eu não sei se o vereador conseguiu acompanhar nas redes sociais, o censo está rolando agora de 2022, tá? E esse censo do IBGE de 2022, ele distribuiu 7 milhões de formulários de amostras que vão falar sobre a pessoa com deficiência. Porém, o censo foi na minha casa, eu respondi e não tinha pergunta para a pessoa com deficiência. Foi na casa eu contei 15 pessoas, dessas 15 apenas um deficiente não tem a pergunta. E o que eu entrei em contato com o IBGE local, não teve a resposta, e depois eu fui até no nível nacional e eles me responderam. Vai ser por amostragem, porque o formulário, o maior, né, aquele corpado, ele tem 77 perguntas e o tempo das pessoas é muito importante, elas não querem responder um questionário longo. O outro tem 26 perguntas e a pessoa responde mais rápido. Aí eu respondo não respondo não, porque foi troca de e-mail, né? Eu mandei um e-mail para lá, mas eles não me devolveram. O que eu digo? A deficiência é uma característica. No formulário completo ele fala sobre religiosidade, sexualidade, ele é amplo, mas a deficiência, assim, eu vou ter o deficiente LGBT, eu vou ter o deficiente evangélico, então assim, a característica da pessoa com deficiência, eu acho que deveria estar em todos os formulários. Porque como que eu vou ter um número? Eu não quero ter número, na segunda margem de erro, mais 5 para menos, 10 para... E a gente tem que ter um número aproximado. E o IBGE de 2022, ele está falhando. Não tem. Eu estou invisível para o IBGE. Assim como eu contei mais 14 pessoas, agora já tem ali mais 15 pessoas invisíveis também para o IBGE. Então a coisa acaba ficando muito complicada, né? Muito complicada. A política para a pessoa com deficiência, ela tem que ser transversal. Quando eu falo transversal, o que ela começa? Da porta, da calçada para dentro, ali é o meu pai, a minha mãe, eu, minha família, hoje eu e a minha esposa, tá? Só abrir um parênteses rapidinho para vocês. Gente, eu sou meio Windows, tá? Eu vou abrindo janela, eu vou falando, aqui tem um monte de janelas. Eu casei agora em abril. Minha esposa é uma professora, ela recebe também na escola muitas crianças com deficiência. E o que acontece? O cartório de Valinhos, quando eu não sei o que aconteceu, passou despercebido para mim, mas no dia que eu fui assinar, a gente primeiro vai lá, faz umas entrevistas, mas eu estava tão na correria que eu fui atendido na garagem, na baixa, no subsolo. Eu não percebi no dia, tá? Porém, no dia 9 de abril, marque bem essa data, que foi a data do meu casamento, né? Marque bem essa data. E nesta data, quando eu chego, todo interno, bonito é mais ou menos, agora assim, feio arrumado é bonito, né? Bonitinho. E eu fui com meu pai e a minha mãe. Quando nós paramos no cartório, aí eu olhei uma escada, eu falei, imaginei, deve ter. Aí eu fui, encostei, aí não tinha nada, não conseguia. A minha noiva lá do outro lado, do outro carro, ela não queria que eu a visse, porque queria aquela, né, coisa, como se diz, o suspense, até que eu tive que descer do carro, apertar o interfone, a pessoa demorou 5 minutos para me receber. E depois, o que acontece? O casamento teria que ter sido lá embaixo, no porão, sabe? Numa sala totalmente improvisada. Eu subo escada. Então eu subi e fui casar numa sala maior. Para vocês terem uma ideia, até caixa de ferramenta tinha na sala do... E ventilador. Na outra, uma sala linda, maravilhosa. Mas isso é para vocês, a gente não avançar muito na hora aqui. Então são coisas que eu falo que está faltando. Então, da calçada para dentro, é meu pai, minha família, sou eu. Agora, como que o deficiente ele vai, se quando ele chega, o primeiro obstáculo dele é a calçada?
é o transporte, é o ponto de ônibus. Como que ele vai? Como se não tem intérprete de Libras? Se não tem, se não tem o Braille? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai ter essa autonomia? Nós não vamos conseguir essa autonomia enquanto não pensarmos nesse trabalho de base que tem que ser. Um trabalho de buscar a pessoa com deficiência e dar a ela as condições. Se você dá as condições, as coisas ficam diferentes. Gente, eu só vou fechar aqui com um texto, até vou pedir para o pessoal que está indo, rapidinho, só dar uma seguradinha, porque é um texto que eu achei muito lindo e eu quero compartilhar com vocês e já encerrar também. Se deixar, tem muita coisa que eu vou anotando aqui para falar. É esse texto aqui que eu quero encerrar. Eu não sei quem foi o autor, me passaram, e aí fala das mães que receberam a notícia de ter um filho com deficiência. Tá? E esse texto, ele fala, bem-vindo à Itália. Aí eu vou ler esse texto para vocês. Frequentemente me pedem para descrever a experiência de dar à luz a uma criança com deficiência. Eu diria assim, ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra um monte de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza. Você até aprende algumas frases em italiano. É tudo muito interessante. Após meses de antecipação, e finalmente é chegado o grande dia. Você arruma as malas e embarca. Algumas horas depois você aterriza. O comissário de bordo dá as boas-vindas. Bem-vindo à Holanda. A Holanda? Você pensa, Holanda? Mas o que quer dizer Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu deveria ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu quis conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de plano, o voo mudou e você vai ficar na Holanda. E eles aterrissam na Holanda. E é lá que você vai ter que ficar. O mais importante é que eles não te levaram para um lugar horrível, desagradável, com sujeira, fome, doença. Não. É apenas um lugar diferente. Você precisa sair e comprar novos guias, deve aprender uma outra língua e irá encontrar pessoas que jamais imaginaram. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor. Começa a notar que a Holanda tem moinhos de ventos, tulipas e até Rembrandt e Van Goghs. Mas todos os que você conhece estão indo e vindo da Itália, comentando a temporada maravilhosa que lá passaram. Por toda a vida, você dirá sim, era onde eu deveria estar. Era tudo o que eu havia planejado. A dor que isso causa nunca irá embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. No entanto, se você passar toda a vida remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca você estará livre para apreciar as coisas belas, boas, bonitas e especiais que a Holanda oferece. Muito obrigado. Então esse texto é só uma reflexão. Eu achei muito interessante em relação quando a gente aterriza. Muito obrigada mais uma vez, obrigada Wagner, excelente reflexão, gratidão a todos, gratidão a Deus por esse privilégio de estarmos aqui. Deus abençoe a todos, obrigada, um bom dia.